Olá, bom dia. Olá, bom dia, Rafaela. Estou iniciando uma live do IBERC. Hoje nós vamos conversar com a Roberta Densa sobre responsabilidade civil dos pais em relação aos filhos na sociedade de consumo. Vou só aguardar aqui alguns segundos para poder chamar a Roberta enquanto vocês entram aqui para participar com a gente. Tema hoje extremamente interessante. A Roberta tem um livro ótimo sobre o tema, que trata da proteção jurídica da criança consumidora, e nós iremos tratar sobre alguns aspectos em relação à responsabilidade civil dos pais, né, em relação aos filhos na sociedade de consumo. Selecionamos alguns temas, selecionamos alguns pontos para tratar aqui nessa live de hoje, mais uma live do IBERC, né? Estamos com essa iniciativa desde abril, né? Eu e a Rafaela Nogaroli estamos alternando as nossas conversas com os associados do IBERC. Estou vendo aqui que nós já temos tanto a entrada da própria Rafaela, do nosso presidente, professor Nelson Rosenwald, da Carolina Brochado, com quem eu terei o prazer de também estar um pouquinho mais tarde no lançamento de uma obra coordenada por ela. Uma obra que também, né, cuja editora foi a Roberta, e eu vou convidar aqui então a Roberta agora para que a gente possa iniciar nessa live do IBERC. Já chamei a Roberta. Olá, bom dia, Roberta, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia, Vitor. Prazer enorme estar aqui com vocês. Assisto sempre que posso as lives e sou super fã do trabalho que vocês têm feito. Você, Rafaela, aí tem realmente arrebentado, colocado muita discussão boa por aqui. Muito legal, parabéns. Imagina, Roberta, eu que agradeço, na verdade, já é de longa data que tanto eu quanto a Rafaela a gente queria ter a sua participação na Live Berk, então é um prazer, né? Acabei dando sorte, por assim dizer, então você caiu na semana que eu estou conduzindo os trabalhos sobre um tema que também me é muito caro, um tema extremamente interessante, enfim. Então, né, vai ser mais uma ótima, uma excelente oportunidade de a gente dialogar, conversar um pouquinho sobre um tema tão importante também que tem, né, tanta polêmica. Roberta, assim, eu vou te apresentar, mas a gente sempre começa fazendo uma pergunta que foge um pouquinho do tema central, até para que nossos seguidores conheçam um pouco mais os nossos associados. Né? Então, além de conhecer a obra, o tema tratado, a gente também acaba fazendo essa pergunta. Eu não tenho como fugir um pouco de uma pergunta para você, porque a Roberta, além de ser doutora, mestre em Direito, professora universitária, diretora do IBERC, também com quem eu tenho o prazer de compartilhar mais essa atividade, ela é editora jurídica, atualmente editora jurídica da editora Foco, a editora que tem publicado aí as obras do IBERC, né? Tem publicado obras de grandes juristas. Mas você, na verdade, já é editora há muito tempo, Roberta. E para quem não sabe, quem nos acompanha, vocês podem ter certeza que nos últimos anos, né, na última década, grandes obras, né, da biblioteca jurídica, na verdade, foram de responsabilidade da Roberta. Sem a Roberta, a nossa biblioteca jurídica teria ficado um pouquinho mais pobre, assim, um pouquinho mais rarefeita. E a Roberta, ela é a grande impulsionadora, ela que está por trás de grandes projetos. Sem a Roberta, eu tenho certeza que boa parte de nós não estaríamos com as obras no mercado. E aí eu queria entender um pouquinho, Roberta, como que você começou essa atividade, como você se tornou também editora jurídica, e qual é o seu prazer, na verdade? O que te alimenta a continuar sendo editora há tanto tempo? Poxa, Vitor, muita gentileza sua, muito obrigada pelos elogios. Você foi muito gentil. Na verdade, é muito engraçado. Eu jamais poderia imaginar que eu cairia no mundo editorial. Em 99, quando eu trabalhava ainda em empresa, eu trabalhava na época em uma seguradora. Uma colega minha pediu para que eu ajudasse o professor Venosa
a fazer umas pesquisas. E à época ele não tinha nem a coleção ainda, né? E pediu para que eu ajudasse a fazer umas pesquisas de jurisprudência para ele na época. E comecei a fazer, gostei da brincadeira, fui trabalhar na editora como pesquisadora. Naquela época foi assim, foi uma decisão no mínimo curiosa, né? Porque assim, eu tinha uma carreira dentro da seguradora que tinha uma perspectiva interessante, mas eu olhei bem, eu falei, ah, isso aqui eu acho que eu não gosto muito, não. E acabei indo para a editora. Enfim, essa pessoa depois saiu, eu acabei assumindo o editorial, e aí virou pinga, né, amigo? Nada mais. Eu, eu falo que eu ganho para aprender, é muito legal, é muito bacana, assim. É um trabalho de muita responsabilidade. Muitas vezes a gente nega trabalhos que a gente gostaria de fazer, mas porque o mercado é um pouco mais restrito, então a gente tem que cuidar para fazer algo que seja economicamente viável também. Então, esse é um dilema eterno, né? Para quem é acadêmico, para quem gosta de textos de uma forma geral, ter que fazer escolhas é muito difícil, né? Então, existe esse dilema, mas ao mesmo tempo é extremamente prazeroso, né? Olhar, às vezes, um livro, ajustar título, ajustar conteúdo, fazer sugestões, é sempre muito, muito prazeroso. E é engraçado você ter feito essa pergunta hoje, porque eu estava tomando banho pensando assim comigo, né? Puxa vida, eu só lido com pessoas, de uma forma geral, no meu trabalho, que me acrescentam. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias. Seja pelos textos, seja pelo contato com as pessoas, seja pelas lives, que na verdade tudo isso está relacionado ao trabalho. Então, eu sou uma pessoa de muita sorte, porque é uma oportunidade que realmente muitas pessoas não têm e que eu tive, e eu posso dizer que eu tive também a alegria de abraçar a oportunidade, né? Então, é, a sua pergunta caiu como uma luva hoje para mim, assim, dentro daquilo que eu vinha perguntando. Eu queria mandar um abração para todo mundo que está aí também nos assistindo. Eu vi que a Ana Carolina está aí, a gente está pensando em alguns projetinhos juntas. Já tem saído também outros projetos legais. Eu vi que o Faleiros está aqui. A gente fez ontem uma live muito legal com o Faleiros do livro novo dele. Foi bem bacana. Muito legal, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, provavelmente mais tarde nós estaremos juntos no lançamento da obra coordenada pela professora Ana Carolina Brochada e Gessene Bezerra. Então, a gente vai ter dupla jornada hoje, né, Roberto? De manhã, bem cedinho, e logo mais às 19 horas também, para quem quiser acompanhar. Vai ser no canal da Editora Foco, no YouTube, se eu não estou enganado. Exatamente. Por isso mesmo que eu falo, olha que pessoa de sorte. Já acorda batendo um papo como esse e antes do vídeo já tem um papo bacana como o que a gente vai ter sobre gênero mais tarde. Mas realmente, Roberto, assim, só para finalizar, para a gente ir para o foco da nossa conversa, mas quando eu fiquei pensando um pouco ontem na nossa live, né, e elaborando o que eu ia te perguntar, qual que seria o meu roteiro nessa nossa conversa, eu pensei, de fato, não somente porque eu tive a sorte de também você já ser minha editora em algumas obras, né, e a gente tem essa troca de título, né, ordenação, sumário, enfim, mas também porque eu fui dar uma olhadinha na minha biblioteca e falei assim, gente, a maior parte dos livros aqui eu abri e falava, era Roberta. Então, na verdade, e não é tão recente, não são nos últimos anos, né? Assim, desde de outra editora, você já vem realizando esse trabalho. Então, para quem nos acompanha aí, gente, fique sabendo que tem a Roberta por trás. Sem a Roberta por trás, boa parte dessas obras não estariam no mercado editorial hoje. Roberta, eu até peguei seu livro novamente, né, para ler, a gente tem esse cuidado, e como você falou, é sempre um privilégio dialogar com o nosso marco teórico. Então, seu livro é um livro que me chama muita atenção, porque o diálogo entre o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um diálogo que sempre me chamou muita atenção. Em alguns momentos eu acho que ele nem sempre é tão bem aprofundado assim, mas você conseguiu finalmente ter uma obra de fôlego para tratar da proteção da criança consumidora. Por que escolheu esse tema? Por que esse tema também te interessou? Como que você chegou, na verdade, à delimitação, a escolher esse tema como objeto da sua análise?
Vitor, eu acho que a parte mais difícil do trabalho, na verdade, para mim, pelo menos, e foi daí que eu acabei, que vieram as perguntas, os questionamentos, as hipóteses, né? A gente entender a dupla vulnerabilidade ou a hipervulnerabilidade da criança no mercado de consumo e questionar quais seriam os limites do Estado na intervenção da família e quais seriam, dentro desses limites, os critérios que a gente pode usar para limitar. Porque é muito fácil dizer assim, a criança, ela tem proteção integral, portanto, não vai assistir publicidade, não vai jogar videogame, não vai assistir televisão. É muito simples. Eu coloco essa criança numa bolha e a gente nunca mais precisa se preocupar com ela, porque ela está em proteção integral, né? O que é uma mentira, isso não é verdade. E, por outro lado, a gente também sabe que em função da atuação dos pais, né, que é uma atuação determinada, inclusive, pela lei, quer dizer, a gente não pode deixar de pensar no papel dos pais, a gente também coloca muitas vezes o pai, por outro lado, com aquele papel de que ele seria o único responsável pela proteção da criança, o que também não é verdade. Então, tentar chegar nesses critérios é que foi extremamente difícil. Tentar entender quais os limites do Estado em relação à intervenção da família no aspecto da proteção da criança nas relações de consumo. E, basicamente, eu já vou até antecipar, o que eu defendo é a ideia de que o Estado só pode intervir para a proteção dos direitos fundamentais da criança. Ele não pode intervir, por exemplo, com um argumento que é muito comum e que eu particularmente rechaço, de que a criança não pode se tornar uma pessoa consumista. Esse é um argumento que, para mim, não é aceitável. E eu acho que você vai na mesma linha que eu quando você trata da autonomia do idoso. A ideia é tratar da autonomia da criança e da família. Então, eu não posso jamais dizer assim, olha, a criança vai se tornar consumista, então a gente precisa proibir a publicidade voltada à criança. Esse é um argumento de cunho moral, vamos dizer assim, ou em que eu estou qualificando o ser humano, o indivíduo, e essa qualificação ela não pode ser feita pelo Estado. A dificuldade é a gente entender, portanto, qual é o nível de compreensão da criança em relação ao mercado de consumo como uma forma geral e protegê-la aí sim dos produtos e serviços que são inadequados à sua faixa etária por não terem autonomia na compreensão dos seus conteúdos. Então, basicamente, o meu dilema era esse, né? A minha dificuldade era essa, de entender quais eram os limites do Estado, e o que eu concluí é que, de fato, a gente só deve ter intervenção do Estado se efetivamente o produto e o serviço puder causar danos a crianças e adolescentes, daí a ideia de trabalhar as faixas etárias, classificações indicativas, enfim, respeitando o grau de percepção e autonomia progressiva, que a gente chama isso de autonomia progressiva da criança. Roberta, em outros termos, portanto, você, na verdade, quer proteger a criança e adolescente das pressões mercadológicas, porque de fato isso acontece, né? Eu acho que todo mundo que estuda um pouquinho publicidade infantil vê que no Brasil, nos anos 70, 80 e 90, nós tivemos alguns excessos, para dizer o mínimo, né? Sempre que eu preparo minha aula sobre publicidade infantil, eu ainda me choco com alguns exemplos que eu consigo na internet, né? Enfim, produto de uma época, né? Não vamos também criticar, sempre olhando com o olhar de hoje, né? Para o passado. E, por outro lado, talvez também proibir completamente a publicidade infantil não me parece que seria o melhor caminho. Só que nessa linha, a gente tem uma resolução do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a resolução 163 de 2014. E aí eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a publicidade infantil e, especificamente, o que você acha, qual a sua opinião sobre essa resolução do CONANDA 163.
A resolução, na minha opinião, ela não é constitucional por duas razões. Ela não é constitucional porque o CONANDA, embora seja um órgão do Conselho Nacional de Proteção da Criança, né, que é o órgão do Conselho Nacional de Proteção da Criança, ele compõe a chamada Rede de Proteção da Criança e do Adolescente. Lá no artigo 90 e seguintes do Estatuto, o Estatuto pensou uma rede de proteção, assim como pensou para o idoso, porque é meio que cópia, né? Sim. Uma rede de proteção para as hipóteses em que as crianças e adolescentes estejam em situação de risco. Então, até o artigo 90 do Estatuto, a gente trata sempre dos direitos fundamentais da criança. Então, a gente vai ali, vai falar sobre a proteção, a questão da família, o direito à educação, enfim, vai trazer os direitos fundamentais. A partir do 90, a gente entende que essa criança está em situação de risco. E a partir de lá é que a gente cria uma rede de proteção à criança e ao adolescente, com o Conselho Nacional do Direito da Criança, com o Conselho Estadual e com o Conselho Federal, Nacional. E o CONANDA, ele teria uma função de trabalhar políticas públicas que são essenciais voltadas à situação de risco. Então, a função, na verdade, de regulação dessa publicidade, ela deveria vir a partir da Senacom e não do CONANDA. Houve, à época, uma pressão bastante grande, e como você muito bem disse, a publicidade, não só publicidade voltada para a criança, né, Vitor? Quando a gente olha a publicidade de uma forma geral, nós tínhamos publicidades que eram terríveis, terríveis. Nós realmente somos muito criativos ao fazer publicidade, mas quando a gente vai dar exemplos, eu pego também, de fato, alguns exemplos para mostrar, olha, pessoal, isso aqui não pode, né? O que, óbvio, a gente já amadureceu em tanta sociedade para entender que não pode. E não pode porque viola os direitos fundamentais do consumidor de uma forma geral. Eu estou enganando o consumidor, eu estou mentindo para o consumidor, ou eu estou fazendo algum apelo e utilizando algum recurso em que o consumidor ele não consegue se defender daquele recurso, né? Então, por exemplo, utilizar o medo que a gente tem da morte para vender alguma coisa. Então, a gente amadureceu muito, não só o Brasil, é muito importante que se diga também, todos nós, e eu diria, comunidade europeia, de uma forma geral, Estados Unidos, Reino Unido, se desenvolveu muito nesse sentido. Aquela pressão à época, e foi uma pressão que sim deveria ter sido feita, ela só foi abraçada pelo Conanda, porque houve uma tentativa de fazer através da Senacom, não se conseguiu. Houve uma tentativa de fazer por meio do Congresso Nacional e há vários projetos de lei no sentido. E o espaço em que a época se conseguiu foi o CONANDA. Né? Então, particularmente para mim, o CONANDA não é o órgão para fazer o órgão adequado para se fazer essa regulação e deveria ser feito pela Senacom. Eu não entendo que a publicidade só poderia ser regulada por lei federal, como quase todo mundo diz, porque nesse caso já existe o Código de Defesa do Consumidor, que trata no artigo 37 da proteção da criança em relação à publicidade. Então, ali, o que a gente precisa é destrinchar melhor, falar melhor o que é essa proteção. Eu queria fazer um paralelo aqui, queria aproveitar para fazer um paralelo. Quando nós olhamos a regulação da publicidade no Reino Unido, publicidade voltada para a criança, tá? No Reino Unido, Comunidade Europeia e Estados Unidos, a gente percebe que existe um certo alinhamento muito adequado em relação à publicidade infantil, na minha opinião. Ela não é proibida, como a resolução do CONANDA coloca, porque ela proíbe qualquer comunicação mercadológica para crianças e adolescentes. Se a gente levar a sério a resolução do CONANDA, Vitor, a gente não pode colocar no estojinho da criança a marca da escola. É muito sério isso. Então, assim, é uma resolução até difícil de ser compreendida. Por quê?
vai ficar a critério de quem ler a resolução entender o que é uma publicidade inadequada ou não. Então, quer dizer, qualquer comunicação mercadológica voltada à criança significa dizer o estojinho com a marca do produto não pode, né? Enfim, a gente tem uma gama aí muito grande para se colocar ali e a gente praticamente tira essa criança da sociedade de consumo, né? Você falou de uma coisa que eu acho que é essencial: a pressão para o consumo. Se a gente olhar aqui, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, todos dizem a mesma coisa. Você não pode pressionar a criança para o consumo. Perfeito! Ninguém está dizendo que isso é abusivo, isso tem algumas pessoas até que falam, né? Que não deveria ser assim, porque deveria ter uma comunicação livre. Isso é um engano, né? Até porque é, é alguém muito mais vulnerável. Se eu estiver falando com um adulto e estiver pressionando um adulto, é uma outra história, mas eu estou pressionando uma criança, que por sinal vai pressionar os seus pais, né? Então, essa pressão para o consumo, ela é proibida, literalmente, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na União Europeia, e aqui no Brasil, nós, além da resolução Conanda, que ela é discutível, como a gente colocou, a gente tem o Conselho de Ética Publicitária, do CONAR, do Conselho Nacional, né, do Conselho de Publicidade, que é um órgão de autorregulação e que diz a mesma coisa. A pressão para o consumo também é proibida. Ou seja, o próprio órgão de autorregulação, os próprios fornecedores sentam à mesa e dizem: não vamos pressionar a criança para o consumo. Por isso também melhoramos tanto. E é óbvio que o CONAR também coloca no seu código de ética toda essa regulação, porque afinal de contas houve uma pressão muito forte para colocar. Claro, né? Porque afinal de contas não se faria isso sozinho. Então existe já algum regramento sobre isso que eles mesmos entendem como necessário. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui é o peça para a mamãe, né? Usar o imperativo. Não há nada pior que usar o imperativo para fazer publicidade para a criança. Então, é você está mandando no filho do outro. Isso é errado, isso é completamente errado. Esse imperativo que trata justamente dessa pressão para o consumo, ela se torna, faz com que a publicidade se torne abusiva. Então, óbvio que por mais que a gente entenda que estamos numa sociedade de consumo, essa liberdade ela não pode ser uma liberdade sem limites, como nós vimos, e você muito bem disse, na década de 70, de 80, e eu cresci nessa fase com a publicidade do Tang, e eu ficando com raiva da minha mãe que ela não comprava Tang, era só Acho, suco que tinha em casa. acho que o maior exemplo que a gente tem, que não sai da nossa cabeça, acho que eu vou poder falar isso aqui na live do Iberk, que é o Compre Batom, né? Que ficou imortalizado da criança repetida a exaustão para os seus pais: compre batom, compre batom. Então, assim, de fato, a gente tem esses diversos exemplos. Só dois comentários, Roberto, antes da minha pergunta, que você até citou o CONAR, e seria já objeto da minha próxima pergunta. Primeiro que tem uma questão também cruel de retroalimentação, porque você precisa de patrocínio exatamente para que você tenha produtos audiovisuais de entretenimento dirigidos ao público infantil. E se você proíbe qualquer tipo de publicidade infantil, logicamente que vai ter uma escassez, até mesmo talvez o término de programas educativos, de programas voltados para o público, né, infanto-juvenil. Uma segunda questão também que você mencionou bem é que tudo isso é produto de uma época. Então, assim, a publicidade brasileira foi reconhecida internacionalmente durante muito tempo como uma publicidade, né, extremamente de vanguarda, enfim, extremamente bem feita e que atingia o seu público naquela época dentro de um outro contexto, obviamente, né? E aí essa questão de fato da imperatividade, né, de pedir ao pai para comprar, o compre batom, o Tang, enfim, sempre chama muita atenção. Aí a minha pergunta agora vai se voltar um pouco para o CONAR, que você inclusive já mencionou e já, né, falou um pouquinho de como que ele autorregulamenta a questão da publicidade infantil. Você acha que o CONAR é um órgão adequado para também tratar de questões de publicidade infantil, ou a gente, na verdade, deveria deixar esse campo para outros órgãos, e aí estatais, ou inclusive mediante a aprovação de uma lei? O que você entende um pouquinho que deveria ser a regulamentação ou autorregulamentação da publicidade infantil?
ou uma corregulação, né? Que eu acho que vale muito, eu acho que vale muito. A França, ela tem um sistema de corregulação muito interessante. Então, você tem normas que vêm do próprio sistema, quer dizer, dos próprios fornecedores, e quem aplica a sanção é o Estado. Acho lindo, porque o que a gente tem aqui é mais ou menos isso. A gente tem o CONAR, que é uma autorregulação, que ele mesmo aplica a sanção, mas tem uma coisa importante, e eu estava fazendo isso esses dias, eu fiz uma busca boba, Vitor, boba. Eu fiz uma busca no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu estava escrevendo sobre o tema aqui, e coloquei lá, Código de Ética Publicitária. Eu achei uma decisão do dia 20 de junho, usando o Código de Ética Publicitária como um parâmetro para a decisão. E era um caso de publicidade comparativa. Então, a gente tem isso, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu fiz uma busca no STJ, eu não encontrei assim tão claramente, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo, não há dúvida, né? Se o juiz ali está diante de uma situação, diante de um caso que trate de publicidade e que ele não sabe como resolver, ele busca autorregulação. Ela é suficiente? Puxa vida, essa é uma questão muito difícil. Por quê? Porque os desafios são muito grandes na sociedade de consumo digital, né? Em que a gente fala de uma sociedade de informação, né? Dentro dessa sociedade de informação, ela é uma sociedade também de consumo. E isso é muito complicado porque a publicidade muda o tempo todo. Então, eu acho que sim, nós poderíamos e deveríamos ter uma legislação que fosse um pouco melhor esclarecida quanto aos limites da publicidade, né? Para a gente não dizer, por exemplo, que a publicidade voltada para criança é proibida, porque ela de fato não é, né? E se a gente fizer uma leitura constitucional no sentido da interpretação da norma do Conanda, a gente vai ter dúvidas sobre essa constitucionalidade, inclusive, né? Então, eu de fato penso que se tivesse que ter um regramento, assim, uma proibição, deveria estar no corpo da Constituição, assim como está a de bebidas alcoólicas, produtos fumígenos, terapias, deveria estar lá. No artigo 220, parágrafo 4º, deveria ter colocado lá também, né? Minha opinião é que aquilo tinha que estar ali para ser mais claro. E o problema é que a gente também não sabe o que fazer. Porque quando um fornecedor ele vai desenhar uma publicidade, ele olha para o CONAR, ele olha para o CONAN e diz assim, e agora o que eu faço? E aí fica difícil. Eu já tive uma consulta uma vez, em que foi uma conversa, né? E aí a pessoa olhou, virou para mim e falou assim, então tá, então eu não vou fazer mais publicidade. Decidiu não fazer mais, né? E era uma escola super bacana, de um curso super bacana que pode, de fato, ajudar as pessoas, enfim. Então, a decisão da empresa na época, eu não vou fazer nenhum tipo de publicidade, porque eu corro risco. Então, isso é muito ruim também, quando a gente não tem um regramento claro a seguir, eu também não sei o que fazer quanto a isso, né? Eu não sei o que a gente pode delimitar enquanto publicidade, né? Então, acho que a gente deveria ter, há alguns projetos de lei que estão aí no Congresso Nacional, a Senacom também ensaiou um regramento também sobre o tema, e eu acho que é importante que se trate disso. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa, que todo mundo está enxergando a publicidade na televisão, é no rádio, é no outdoor. Essa é a que menos me preocupa hoje, porque como você muito bem disse, nós já andamos muito bem em relação a isso. O problema é aquela publicidade que está dentro do game, especialmente dos jogos eletrônicos, aquela publicidade que é uma publicidade que está nas redes sociais e que crianças acessam redes sociais. Essa é muito mais complicada. Se ela é complicada para nós, imaginem para crianças e adolescentes. Então, esse tipo de regramento, nem o CONAR, eu acho que vai ainda se mobilizar tão cedo, e essas técnicas publicitárias, elas vão nos desafiar cada vez mais, por quê? E você também já muito bem disse, nós, às vezes, não percebemos
né, o uso dos algoritmos, a maneira como eles são utilizados, de modo que nós sejamos, eu digo isso, nós somos stalkeados na rede, né? Você está ali o tempo todo, né? Fazendo algum sendo usado mesmo, né? Sendo seus dados sendo manipulados para fazer publicidade e a gente não percebe isso. Quer dizer, é algo que é claro que você percebemos porque estudamos o tema, mas a população de uma forma geral talvez não tenha essa percepção ainda tão clara. Então, eu acho que o nosso desafio maior não está nem naquilo que, de certo modo, nós já entendemos como uma base para a publicidade infantil. Acho que o nosso desafio está, de fato, na publicidade digital. E tem um ponto que eu queria muito ressaltar também, Vitor. Se nós pensarmos na função da publicidade enquanto com aquele papel persuasivo que de fato ela tem, eu não vou negar de forma alguma que a publicidade tem um papel persuasivo, porque ela tem, né? Porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte: a publicidade só se presta a mostrar o produto aos consumidores. Não é verdade. Ela quer mostrar o produto ao consumidor e ela vai usar técnicas que são técnicas para te convencer do produto. Então, isso é um fato e a gente não nega. A questão é que nós não temos ainda, e talvez nós nunca tenhamos, certeza do quanto este estímulo vindo da publicidade de fato nos convence. O Philip Kotler é um dos principais autores de marketing e justamente por ter trabalhado na editora que editava os livros dele, eu tive a oportunidade de pegar muitos livros há muitos anos atrás. E sempre achei muito interessante a maneira como ele trabalha a publicidade, em que ele diz que não é um mero anúncio. A gente está falando só de anúncio, não é mero anúncio. A publicidade ou o marketing, ele tem um começo que pode até ser ali pensando o produto, mas ele tem um caminho a ser percorrido até que você satisfaça uma necessidade do consumidor. Então, o mero anúncio, ele precisa, claro, ser regulado, enfim, mas a gente sabe que o marketing trabalha de forma muito mais complexa. Então, nós temos, por exemplo, produtos que nós adquirimos, não porque nós vimos num outdoor, mas porque um colega seu falou que é legal. Né? Que, aliás, essa força entre as pessoas na relação de consumo, ela é muito mais forte do que o outdoor. Tanto é assim, e é aí que eu quero chegar, que os youtubers estão fazendo todo esse sucesso. Porque o youtuber é um cara que entra na minha casa e porque eu permiti, e porque eu busquei o canal dele, ou porque o YouTube me sugeriu pelos algoritmos. Então ele me sugere a assistir um programa, ou assistir, e eu acompanho aquele indivíduo, às vezes todos os dias, quando ele vai postando os vídeos dele. Isso significa dizer que, além do anúncio em si, eu tenho alguém que me convence fortemente em relação à compra de um produto. Então, perceba, é aí que a gente tem que se preocupar. De que maneira que esse youtuber está conversando com a criança? De novo, eu não entendo que nós devemos, por exemplo, simplesmente proibir youtubers. Não dá. Mas também não dá para ter, e aí eu vou ter que falar o nome da pessoa, um Felipe Neto fazendo a piscina de Nutella. E depois ele vem plantar de bonito, né? Fazendo um discurso bacana. Então, quer dizer, ele tinha um canal voltado para a criança, ele tinha um discurso, assim, as publicidades que ele fazia ali eram absolutamente vergonhosas. Né? Fazer uma piscina de Nutella é realmente algo que, enfim, extrapola qualquer bom senso. Né? E esse público, ou esse problema, que a gente tem que começar a perceber. É isso que a gente tem que começar a ver como um problema a partir de agora. É porque, assim, na verdade, eu costumo dizer que a publicidade, mais do que uma função persuasiva, ela te induz à ação, ou seja, ela te induz a comprar. Né? A boa publicidade é aquela exatamente que você quer satisfazer e cria um desejo
que é um desejo que te, né, compele, um desejo que te leva, na verdade, a realizar uma determinada compra, adquirir um produto, um serviço, enfim. Então, acho que trabalha muito com os desejos, por isso que a publicidade tem tantas questões relacionadas ao neuromarketing, né? E hoje, então, com inteligência artificial, isso vai ser elevado à 15ª potência, algo que talvez a gente nem consiga, né, dimensionar ainda os impactos que isso vai ter na vida de cada consumidor. Né? Os estudos ainda estão bem incipientes, né? Mas, de todo modo, isso é um consenso de que os impactos serão, né, bem fortes na seara dos direitos do consumidor. Só para fazer talvez o link, Roberta, mesmo quem trabalha, mesmo quem estuda o tema, a publicidade ela é tão espraiada e ela se dissemina tanto na utilização de aplicativos, redes sociais, enfim, no mundo digital como um todo, que às vezes nem nós percebemos, né? Então, às vezes a gente está num link patrocinado, já clicou ali, já foi para o site daquela marca. Às vezes a gente está vendo determinados, né, canais, enfim, a gente também é bombardeado por publicidade sem sequer perceber. Então, se, né, há uma vulnerabilidade digital de todos, especialmente de grupos, né, que são tradicionalmente vulneráveis, como crianças e adolescentes. Então, acho que a publicidade digital, de fato, é um tema que, se o direito já tem dificuldade de lidar com a publicidade tradicional, que saca essa publicidade, né, digital. Então, assim, desde pequenas questões como colocar hashtag publi ou hashtag publicidade no Instagram, né, que talvez tenha sido a maneira mais eficaz, mas ao mesmo tempo tímida, né, de Tímida, identificar, muito tímida, muito tímida. tímida. Você tem muita dúvida se você está assistindo a um blogueiro e aquilo é uma publicidade ou não, né? Isso é se isso é um problema para nós, imagina para a criança. E aí a gente tem o artigo 36 muito claro, a publicidade tem que ser clara ao consumidor, ele tem que dizer que ele recebeu aquilo. Mas eu diria mais, no caso da criança, a gente ainda tem um outro problema, que é o product placement, que é uma técnica publicitária em que você insere a logomarca ou enfim, um produto durante a programação. E, teoricamente, até pelo CONAR isso é proibido. A gente não pode fazer quando a publicidade é voltada para a criança. Agora, Vitor, me diz, como fazer com que nós tenhamos uma fiscalização disso Quase dentro do YouTube? Né? Fica por conta de quem colocou o conteúdo. Não, é quase que inviável. Na verdade, crianças criando conteúdo na internet, se tornando, na verdade, também veículos de publicidade, né? Então, a situação, ela de fato se torna muito mais complexa. Mas aí eu entro, Roberta, com relação à responsabilidade dos pais nos cuidados com seus filhos na internet. A gente até entende um nome que, por causa da pandemia, se disseminou, chamado abandono digital. É natural, na verdade, que durante esse período de pandemia, os pais que estão em home office, enfim, estão atarefados com atividades domésticas, acabem deixando os filhos. Se a TV é a babá, né, eletrônica dos anos 80, a internet e os smartphones se tornaram as novas babás eletrônicas. E eu vejo muito minha sobrinha de 9 anos, por exemplo, a facilidade que ela tem para mexer na internet, às vezes melhor do que eu, né? Às vezes eu falo assim, não, Sofia, não é assim, ela não, tio. Aí vai e aí consegue entrar no link mais rapidamente do que eu entraria. Então, acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, em que, de fato, né, essa nova geração já nasce digital. Diferente da gente que era analógico, eles já nascem digital. Os pais têm responsabilidade? Qual o papel dos pais na fiscalização e no cuidado desses filhos, não somente no acesso a conteúdo via digital, mas também por eles estarem mais sujeitos a uma publicidade, né, vamos dizer assim, camuflada, que na maior parte das vezes ela acaba ficando camuflada e não identificada como preconiza o CDC. Na verdade, eu acho que aqui a questão não é nem só a publicidade, mas o próprio conteúdo, né? O conteúdo que pode ser um conteúdo inadequado. Então, existem alguns mecanismos que podem ajudar os pais no acesso a esses sites que são sites inadequados a crianças e adolescentes. E quando eu falo que os sites são inadequados a crianças e adolescentes, eu não quero dizer de forma alguma que eu estou dando um cunho moral a isso. Estou dizendo que, por conter violência, drogas,
e cenas de sexo ou pornografia, esses conteúdos são inadequados à criança porque ela não compreende o conteúdo de forma adequada. E aí existe um outro problema, que é justamente a gente pensar na criança desenvolver vícios que ela de fato pode desenvolver mais cedo, e quanto mais cedo a gente desenvolve, mais difícil é uma pessoa se livrar do vício, né? Isso é porque o nosso lobo frontal ainda não está completamente desenvolvido, isso acontece só até os 21 anos mais ou menos, então nós temos mais tendências de ter um comportamento mais impulsivo e temos tendência também, ao mesmo tempo, de nos viciarmos mais. Então, se sua mãe não tivesse te dado chocolate logo cedo, você provavelmente não seria um viciado em chocolate. Não sei se eu acertei, mas eu sou uma viciada em chocolate. Então, esse é um problema. Então, de novo, para a gente reforçar a ideia, eu não quero que a criança cuidada pelo vizinho, filho do vizinho, tenha a criação que eu acho que ela deve ter. Porque isso cabe, de fato, aos pais e essa é uma autonomia da família, né? O fato é que há conteúdos que são inadequados e sendo esses conteúdos inadequados, em função do prejuízo potencial ao desenvolvimento da criança, aí sim a gente pode estabelecer classificações indicativas. Muitos sites, de uma forma geral, eles são sites voltados às pessoas maiores de 18 anos. A gente tem uma classificativa 18 mais, 18 menos, o que é estranho. Mas alguns aplicativos não. Facebook e Instagram, se eu não me engano, 13 anos, a classificação indicativa deles, né? E muitas crianças com menos de 13 anos usam o aplicativo. Então esse é um grande problema também. Existem algumas formas de controle parental que são uns robôs mesmo, né? uns softwares que são instalados no computador, que os pais podem instalar no computador ou no celular, que vai impedir que o filho utilize ou baixe esses aplicativos, jogos, enfim, ou acesse os conteúdos que os pais não querem que eles acessem. Porque é absolutamente impossível você ficar ao lado de uma criança para saber o que ela está acessando o tempo todo. Não dá, né? Por outro lado, eu acho que o Nelson já disse isso uma vez, quando a gente estava numa conversa, para os pais, e especialmente, como você muito bem colocou, para as crianças de 9, 10 anos de hoje, e os pais que têm 30, 40 anos, eles não sabem mexer e eles não sabem sequer que existem os controles parentais na internet. Então, a preocupação aqui é ainda maior, não é só na questão da pressão para o consumo ou na utilização indevida ou inadequada dos conteúdos da internet de uma forma geral em relação aos dados da criança, que a LGPD também já veio numa tentativa de solução dessa questão. O problema continua sendo a falta de, e aí eu diria, a gente de fato precisa de uma política pública adequada para mostrar aos pais a importância de que eles não só acompanhem a vida digital dos seus filhos, mas que utilizem enfim, softwares que são, de fato, muito úteis para ajudar nesse tipo de controle. Então, não basta, e é uma coisa que eu gosto muito de dizer, a responsabilidade em relação ao desenvolvimento sadio da criança, ela é dos pais, ela é do fornecedor e ela também é do Estado. Isso está claro lá, né? Família, sociedade e Estado. E a sociedade aqui eu estou colocando o fornecedor. Então a gente precisa criar mecanismos para que os pais também não só adquiram o celular para entregar aos seus filhos, mas que eles também aprendam a utilizar esses softwares que de fato ajudam muito. Agora, mais uma vez, e essa é uma coisa que eu falo bastante na tese também, se nós não reforçarmos a família no sentido de que a gente tem que trazer essa responsabilização dos pais, né? Nessa função dos pais de acompanhamento e educação dos seus filhos, na verdade, essa criança com 9, 10 anos de idade,
se for uma pessoa que gosta muito de internet, ela vai entrar na Deep Web, amigo. Eu nunca entrei, não sei entrar e não tenho curiosidade. Mas se for um adolescente que gosta de tecnologia e que sabe fazer, enfim, né, sabe ter lá os mecanismos para entrar na Deep Web, ele vai olhar tudo e mais um pouco, né? Porque não há controle o suficiente que a gente diga que essa pessoa está segura, né? Talvez, de fato, o único controle seja um acompanhamento dos pais sem neurose, porque senão não dá para a gente ter uma vida saudável, né? Mas um acompanhamento dos pais em relação ao que, de fato, essa criança está acessando. E eu sempre digo, para os meus pais era muito fácil. Tinha classificação indicativa, eu cresci numa fase em que a gente ainda estava numa redemocratização, então desligava a televisão e estava tudo certo. Né? A gente, de fato, não tinha acesso a esses conteúdos. A minha filha cresceu numa fase em que ela começou lá com seus 8, 9 anos a acessar o que ela chamava de Google. Ela está aqui assistindo a gente, inclusive. Ela chamava de Google, né? E hoje, poxa vida, a criança já pega o celular, ela já vai com o dedinho assim, com 1 ano. Então, existe um desafio não só dos pais, eu queria deixar isso muito claro, porque é muito fácil dizer que essa responsabilidade é dos pais. Existe um desafio dos pais, da sociedade de uma forma geral e do Estado, no sentido de estimular aos pais a educação digital, no sentido de que eles podem e devem acompanhar os seus filhos e como fazê-lo, porque os pais ficam perdidos. Ficam completamente perdidos. A minha irmã, meu sobrinho tem 11 anos, vai fazer 11. E a minha irmã, quando ele tinha uns 9, virou para mim e falou assim, nossa, Roberta, o Nicolas chegou em casa, baixou um joguinho, aí eu sentei com ele para jogar e o joguinho tinha todo tipo de palavrão, tinha tipo de pornografia, não sei o quê, e foi um amigo dele que baixou o jogo e jogava. Quer dizer, e veja, não eram pais ignorantes, né? Porque é errado a gente dizer isso também, né? Não eram pais ignorantes, mas eram pais que não entendiam essa importância. Então, acho que a gente precisa trabalhar aí um pouquinho de política pública nesse sentido. Nunca proibir, dizer assim, ó, isso aqui não pode ser visto, isso não pode ser assistido, né? A proibição é o pior dos caminhos. Classificação indicativa, sem dúvida nenhuma, é um caminho adequado. E mais do que isso, sim, ajudar os pais por meio das escolas, enfim. É claro que vai ter muito pai, porque tem gente que fala assim pra mim, Roberta, mas tem muito pai que não tá nem aí. Tem, mas tem muito pai que não sabe o que fazer, que precisa dessa ajuda. Então, por meio das escolas, enfim, a gente precisaria ter aí um pouco mais de cuidado, um olhar um pouco mais apurado para isso, criando esses estímulos, esses mecanismos. Quem sabe, por exemplo, no momento de comprar o aparelho de telefone celular, existir lá no site da operadora ou da própria empresa que fabrica, né, uma ajuda, um guia, qualquer coisa parecida, né, que pode ajudar os pais. Qual o nome da sua filha, Roberta? Cecília. Cecília, mandar um beijo para Cecília aqui. E só 2 recadinhos que eu queria dar, porque o primeiro acho que é para Raíssa Rezende, que perguntou lá atrás se a live iria ficar salva. Ela vai ficar salva e a partir de amanhã também está no nosso canal, no canal do Iberc no YouTube, tá? Você está recebendo aqui vários elogios. Roberto tem, né, ex-alunas suas, enfim. Mas aí, pra gente retomar esse papo, porque você sabe que eu e você, a gente fala bastante, então a gente ficaria aqui algumas horas conversando nessa live, mas exatamente por causa disso tem um bloqueio de tempo aqui. A classificação indicativa é um tema muito importante que acabou chegando, inclusive, no STF. Só que é fácil falar, talvez, em classificação indicativa quando a gente está num ambiente mais tradicional, como é a televisão, por exemplo. E muito difícil falar de classificação indicativa em aplicativos, jogos eletrônicos, inclusive sites, enfim. Como você acha que poderia ser eficaz ou poderia ser útil também abordar a classificação indicativa nessas novas plataformas, por assim dizer, uma vez que sequer há, hoje em dia, nos termos do STF, sanção em virtude do seu não cumprimento, no caso de TV, então queria também te ouvir um pouquinho sobre isso. E além, a gente também tem a possibilidade de bloqueio de programação.
É possível Isso. pensar em bloqueio de acesso a conteúdo na internet? Então, imagino que utilizando os softwares, a gente tem este bloqueio, mas aí fica como escolha dos pais. Então, o que a gente poderia ter? Cada canal da internet ter, cada site ou cada endereço da internet ter a sua classificação e os softwares já filtrarem automaticamente aquilo que a criança pode ou não usar. Também é possível esse software, o bloqueio por parte dos pais de qualquer outro conteúdo. Então, por exemplo, imagine que a criança ela só possa acessar no aparelho dela o YouTube Mirim, lá, o YouTube para criança, o Kids. Só pode usar isso. Então, você bloqueia todos os outros canais. Então, fica a critério do pai fazer essa seleção, ele seleciona quais são os sites que a criança pode utilizar e aquele que ela não pode utilizar, automaticamente já fica bloqueado. Mas a curiosidade da criança ela é muito, enfim, muito aguçada e talvez estes bloqueios em algum momento ele se torne um desafio para que a criança enxergue. Então, nem sempre é tão bom fazer só bloqueios de uma forma geral, mas isso vai depender, de novo, da família, da maneira como essa família se relaciona, daquilo que o pai, porque não significa dizer, por exemplo, que um filme é 16 anos e que uma adolescente de 13 não possa assistir, porque o pai está ali sempre junto, conversando e tratando daqueles assuntos, porque de fato aquela criança pode ter, aquele adolescente pode ter mais maturidade, né? Você tocou no ponto da decisão do STF sobre classificação indicativa, que foi, lamentavelmente, na minha opinião, um retrocesso para nós, e eu diria que nós saímos aí de um alinhamento que nós tínhamos com o mundo inteiro, aí eu estou falando de países desenvolvidos, óbvio, né? Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, em que havia horário para exibição de programação. Quer dizer, não que ainda não haja horário de exibição de programação, porque ele ainda existe. No entanto, não há punição quando a emissora desrespeitar o horário de programação. Aí, Vitor, é dizer que pode, né? Então, essa decisão, ela é uma decisão que nos tira desse alinhamento todos os... Assim, a própria a Constituição, na minha opinião, é muito clara quando ela fala que o programa adulto deve ser transmitido em horário específico. Então, isso não é censura de forma alguma. A gente está falando de uma programação voltada para pessoas maiores de 18 anos. Ou seja, tem cenas de sexo explícito, tem uso de drogas, mas o uso de drogas não é um puro uso de drogas, é um uso de drogas em que a gente passa na programação a mensagem de que o uso de drogas é bom. Porque não é o uso de droga pura e simples é até 16. O 18 anos é que eu digo assim, ó, é legal. Eu ainda digo, tô usando e é bacana. Então isso é muito mais sério, né? E a violência também gratuita ou desmedida, como é o filme, por exemplo, O Clube da Luta, e aquele filme é uma classificação de 18 anos, porque tem realmente uma mensagem de violência, de estímulo à violência gratuita, né? Então, a gente está falando não é qualquer programação, é uma programação muito mais pesada, que eu digo, eu não gostaria de assistir, eu comecei a assistir o Clube da Luta e eu desisti, assim, não é para mim, né? Então, cada um tem as suas escolhas, faz as suas escolhas, né? Enfim, então acho que a gente está completamente desalinhado aí com o que nós temos de mais importante nesse sentido no mundo inteiro. Mas, por outro lado, mais uma vez, o desafio é o streaming, porque não há horário para passar streaming. Então, o STF pode ter mirado isso, pode ter dito, bom, isso aqui é o menos problemático, porque afinal de contas, hoje a gente tem um streaming e a gente realmente precisaria ter algo mais eficaz para esses streamings. Então, a classificação indicativa, por exemplo, dentro da Netflix é muito bem feita, mas ela segue uma classificação indicativa que não é a brasileira.
ela serve uma classificação indicativa que é americana, porque a maior parte da programação é de fato americana, então ele segue mais ou menos aquela linha, né? Que é diferente da nossa, porque eu diria que o americano ele tem uma visão, além de um pouco mais pragmática, é porque todo mundo diz assim, né? O americano não pode beber bebidas alcoólicas antes dos 21. E como se isso fosse algo moralizante. Não é, justamente por causa do lóbulo frontal que a pessoa vai desenvolver. E então, para não ter mais estímulos aos vícios, essa é a razão pela qual o americano faz isso. Então, ele é um pouco mais pragmático do que a gente e faz. É algo parecido, mas não tão, não é igual ao nosso, né? Então, a gente fugiu um pouco disso, mas por outro lado tem esse desafio que é um desafio eterno e que, mais uma vez, os pais precisam estar juntos. Não tem jeito, né? Ainda mais no streaming. Porque não somente o streaming, mas também, né, a gente tem acesso hoje a obras audiovisuais na internet, né? Então, isso de fato acaba tornando muito mais difícil. O Netflix também, só para dar um exemplo, até como você mencionou, tem hoje, né, uma conta que você pode fazer especificamente para criança, eu até utilizo com a minha sobrinha, mas é um trabalho gigantesco, porque você tem que depois ficar rastreando. Então eu bloqueio uma série de séries, mas depois eu tenho que ficar uma vez por semana rastreando para ver o que ela assistiu. E sabe-se lá se daqui a alguns anos ela não vai conseguir, inclusive, camuflar e me enganar sobre o que ela assistiu. Mas, enfim, de fato, é sempre muito difícil, muito sensível. E talvez você falou bem, que somente responsabilizar os pais ou recair sobre eles toda a responsabilidade em relação ao conteúdo que os filhos acessam de entretenimento, conteúdo digital, enfim, é, de fato, extremamente penoso e nem sempre é a melhor solução. Roberto, a gente está no finalzinho da nossa live. Infelizmente, nos minutos finais, eu gostaria de agradecer imensamente em meu nome, em nome do IBERC, em nome do presidente do IBERC, professor Nelson Rosenwald, dizer que conversar com você sobre seu livro que está aqui, gente, é um livro que realmente eu recomendo fortemente a leitura. Foi ainda mais especial, né? Eu tive a oportunidade de lê-lo no ano passado e revisitá-lo para a nossa live de hoje foi ótima. Então, agradeço também todo mundo que acompanhou a gente, a Ana Carolina Brochado, a Cecília, que te mandou beijo e falou que eternamente vai ser Googler. Enfim, é o Nelson que nos acompanhou, a Rafaela. Obrigado de verdade, Roberta. Eu que agradeço, Vitor. Prazer imenso estar contigo. A gente, acho que desde quando a gente se conheceu, a gente já tem uma afinidade para falar de Verdade. temas diversos, né? E toda vez que eu te ouço, eu falo, nossa, o caminho é autonomia, cara, a gente pensa igual, que bacana. É sempre muito legal. Beijão para Ana Carolina, nosso livro vai sair, Ana, com toda certeza. Beijão também para os meus alunos que estão aqui. Eu queria também agradecer mais uma vez ao Nelson, porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, o IBEC é um grupo ímpar, né? As discussões que a gente ouve, todas as vezes que a gente tem uma live, que a gente tem uma apresentação, a gente diz assim, nossa, esse grupo é realmente um grupo muito diferenciado e é uma alegria muito grande participar com vocês sobre discutindo todas essas temáticas e aprendendo cada vez mais. Muito obrigada mesmo. Imagina, Roberta, eu te vejo mais tarde, 19 horas, no YouTube da Foco, com o lançamento do livro. E na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, o horário marcado de sempre, a Rafaela Nogaroli continua com nossa próxima live do IBERC. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até agora. A live vai ficar salva e amanhã também vai estar disponível no nosso canal, no canal do IBERC, no YouTube. Até mais, gente. Tenham um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e até a próxima, até daqui a 2 semanas a gente se reencontra aqui. Até mais, Roberto. Um beijo. Obrigada, um beijão. Bom Tchau. dia para vocês. Tchau, tchau.